O termo Souls-like tornou-se um dos pilares mais definidores da indústria de videogames das duas últimas décadas, transcendendo a mera categoria de jogo difícil para se consolidar como uma verdadeira filosofia de design. Hoje, vamos dissecar como a gamificação da superação moldou o mercado, indo além do desafio puro para entender o que realmente torna essa fórmula tão viciante e influente no mundo dos games. Seja muito bem-vindo ao canal Falso, a casa para notícias, lore e teorias gamers. Já somos mais de 1000 inscritos e o desafio agora é chegar nos 2000 para consolidar nossa comunidade. Se você curte conteúdo direto e bem contado, se inscreve aí e bora pro conteúdo. Para entender o Souls-like, precisamos tirar da cabeça que ele se define por uma única mecânica. Na verdade, ele é definido por uma abordagem específica à experiência do jogador. Um equilíbrio muito delicado entre tensão, punição, recompensa e uma narrativa contada de forma fragmentada. O gênero não trata apenas de desafio, mas de gamificar a nossa própria curva de aprendizado humana, transformando a frustração inicial em um sentimento de maestria. E as raízes desse fenômeno não surgiram do nada, em 2009. Elas são uma amálgama de influências que a From Software destilou ali ao longo do tempo. O ancestral direto é a série Kingsfield, que já trazia o combate metódico e a sensação de isolamento. Esteticamente, a influência do mangá Berserk de Kentaro Miura é inegável, fornecendo a espinha dorsal da Dark Fantasy com seus protagonistas amaldiçoados e horrores grotescos. Somado a isso, temos o minimalismo narrativo de Ico e Shadow of the Colossus, onde o cenário atua como o principal contador de histórias. Esse trio de influências foi o solo fértil para algo novo nascer. O Big Bang aconteceu com Demon's Souls, de 2009. Naquela época, a indústria movia-se em direção a experiências lineares, tutoriais invasivos e salvamentos automáticos frequentes. O jogo foi uma ruptura brutal. Introduziu a perda de recursos, as famosas almas, com a penalidade suprema pela morte, o combate de peso rígido pela estamina e, talvez a sua contribuição mais genial, o sistema de mensagens online, permitindo que jogadores interferissem ou ajudassem o mundo de estranho de forma silenciosa e sutil. Com Dark Souls, em 2011, o gênero cristalizou seus pilares fundamentais. A gestão de estamina transformou o combate em um exercício de estratégia, não apenas de reflexos. O level design, inspirado no estilo Metroidvania, criou um mundo interconectado onde cada atalho desbloqueado trazia um alívio genuíno. A narrativa, contada de forma arqueológica através da descrição de itens e elementos do cenário, exigia que o jogador fosse um investigador ativo, não um espectador passivo. E claro, os chefes deixaram de ser apenas obstáculos para se tornarem paredes de aprendizado, forçando o jogador a dominar as mecânicas antes de avançar. A evolução continuou com a exploração de novas direções. Bloodborne, em 2015, removeu a segurança dos escudos, forçando a agressividade com um sistema rally, e recompensava o contra-ataque após sofrer dano. Já Sekiro, Shadows Die Twice, em 2019, praticamente converteu o gênero em um jogo de ritmo, onde o parry, a deflexão, tornou-se a ferramenta central. Paralelamente, o mercado independente provou que a fórmula era escalável, com títulos como Salt and Sanctuary e Hollow Knight adaptando a punição e o desafio para estruturas 2D. Mais recentemente, Lies of P demonstrou que o gênero pode ser refinado fora da From Software, enquanto Elden Ring, em 2022, provou que a densidade do Souls-like poderia ser aplicada ao mundo aberto e vasto sem perder a coesão. No final das contas, o Souls-like sobreviveu à era dos clones, porque em um mercado saturado de guias e marcadores de mapa, ele continua a oferecer o que é mais raro: respeito absoluto pela inteligência e persistência do jogador.
E agora, quero saber a opinião de vocês. Com essa maturidade do gênero, você acha que a fusão com elementos de roguelike e ferramentas de auxílio é o caminho certo para manter o Souls-like relevante? Ou isso pode diluir a experiência original? Comenta aí. Muito obrigado por acompanhar até aqui. No próximo vídeo vamos analisar a evolução do level design dentro dos jogos aí Souls-like, né? Não esquece de deixar o like e nos ajudar a bater a meta dos 2.000 inscritos. Fiquem com Deus e falou!